Olá, seres humanos do YouTube! Meu nome é Roberta, sou professora de artes e eu venho aqui com mais uma aula para vocês. Só que diferente do que eu estava fazendo antes, voltado mais para professores, para ensino fundamental 2 e médio, agora eu vou fazer aulas mais gerais, mais práticas para todo mundo que tiver interesse. E ainda vou manter aí todos os materiais disponíveis para download, beleza? Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o desenho com texturas, que é conhecido como frottage ou frotagem, né, em português, e vai explicar como que faz, para brincar aí um pouquinho. Geralmente é um conteúdo voltado ali para ensino fundamental 1, então dá para adaptar para todas as idades, aumentando o nível de complexidade, mas é uma atividade muito divertida para fazer em casa durante a quarentena, tá certo? Aí vamos lá. Existem muitos jeitos de desenhar, né? Tudo que nós conhecemos, e muitas vezes a gente não tem ali aquela habilidade manual para criar texturas visuais ou para inventar coisas do zero. E hoje a gente vai experimentar uma técnica que sim nos ajuda a criar coisas muito malucas do zero com o que a gente tem em casa, que é a frotagem, tá? Mas antes de começar, a gente precisa descobrir uma coisinha em especial. A frotagem, ela usa uma coisa aí que a gente precisa descobrir o que é, tá? Então vamos lá, o que é fricção? Né? É muito interessante fazer essa pergunta primeiro, principalmente se for uma aula que você vai dar para o seu filho, né, aí na sua casa, ou se não uma criança está assistindo, buscar aí o que é fricção. Então eu vou dar aqui 2 dicas para vocês sobre o que é fricção. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar. Caso não, para rodar o vídeo, né, para ser mais rápido, fricção é esfregar, né? É o ato de esfregar. Então ali a gente tem os 2 rapazes no GIF, né, esfregando as mãos, e embaixo a gente tem a fatídica técnica da frotagem, friccionando giz de cera sobre uma folha de papel, na qual embaixo tem algumas folhas de árvore. Olha só que interessante, ele copia o formato da folha da árvore. Uma coisa interessante sobre essa técnica da frotagem é que com giz de cera fica bem bonito quando a gente usa ele aí deitadinho desse jeito que o GIF está mostrando. E com lápis da mesma forma, usando o lápis levemente inclinado para não correr o risco ali de rasgar o papel na hora que você está copiando a textura de alguma superfície, tá? Então, basicamente, frotagem é essa técnica artística na qual a gente consegue reproduzir várias texturas através da fricção, né, do esfregar do lápis ou giz de cera em um papel por cima de texturas por aí afora. E aqui embaixo a gente tem 4 exemplos, exemplos bem clássicos, né, da textura de parede de pastilhas, né, de azulejo, vidro e escada, tá? Sabendo de tudo isso, como essa aula é bem mais prática do que todas as outras que envolviam história da arte e tudo mais, agora é hora de experimentar a frotagem aí na sua casa, né? Então, onde você encontra texturas bem malucas aí na sua casa para você copiar numa folha de papel, né? Que tal fazer essa coleção de texturas para depois você trabalhar desenhos na sua casa usando texturas que você já descobriu por aí? Então, vale tudo, vale textura da parede, do azulejo, furinho de estante, prego, parafuso, sola de sapato, folha de árvore, chão. Vocês vão descobrir 1001 texturas na casa de vocês, é só procurar. Então fica aí o desafio, caçar texturas em casa, tá? Como fazer? Vamos ver aqui. Tem algumas dicas para organizar melhor essa sua coleção, que seria dividir a folha de papel em algumas partes antes de começar. Isso pode ser feito com a régua, mas um jeito muito rapidinho, prático, é você dobrar a folha em 8 partes, por exemplo. Né? Aqui tem um exemplo, você dobra a folha e explora cada textura em uma dessas partes. É importante posicionar o papel em cima daquilo que você vai copiar, porque a ideia aí é copiar a textura mesmo, então você coloca o papel em cima daquela textura que tem alguma aspereza diferente, e com o lápis inclinadinho ou com giz de cera deitado, você pinta por cima para obter esses efeitos muito legais, tá? E aqui tem alguns exemplos de coleções, né, de texturas. Essa aqui em especial é para quem não dividiu a folha, mas ainda assim fica muito bom, tá? E aqui alguns outros exemplos que às vezes a gente até reconhece ou não da onde foi tirada a textura. Então aproveita,
divirta-se, faz aí a sua coleção de texturas. Se quiser dar nome para lembrar de onde foi tirada, também é interessante, certo? E aí, né, depois dessa experiência, você se divertiu? Tem aqui algumas perguntinhas aí para ver se, né, se mudou alguma coisa para você. Então, quantas texturas você conseguiu encontrar na sua casa? Né? Às vezes competir com o coleguinha aí, manda uma mensagem, fala, e aí, quantas texturas você achou? Alguma delas, latido de cachorro aqui, eu vou deixar passar. Alguma delas chamou mais atenção? Qual delas, né? E a terceira pergunta, se você já conhecia essa maneira de desenhar, o que achou? Se quiser responder aí também nos comentários, fica à vontade. Segundo momento, a gente vai conhecer um pouquinho de obras de arte feitas com essa técnica de frotagem, que sim, muitos artistas trabalharam com essa técnica aí na história do mundo, e aqui a gente pegou um em especial, que é o Max Ernst, é um artista alemão, tá? E ele fez essa obra aqui, que a gente consegue até reconhecer as folhas das árvores, alguns elementos, a grade ali embaixo, e a obra se chama Adolescência Relâmpago e foi feita em 1926 por esse artista Max Ernst. O Max Ernst, ele fez uma série de desenhos, pinturas, né, feitas através da frotagem. E uma das coisas mais interessantes é que ele não só trabalhava com frotagem, ele também trabalhou com colagens, ele fazia esculturas, desenhos, pinturas, e ele sempre queria experimentar novas formas de fazer arte. E muitas vezes também criava imagens de coisas e seres que não existem na vida real. Apesar da figura de adolescência relâmpago se parecer muito com uma libélula, né, o inseto, a gente não está certo se realmente é ou não é. Da mesma forma que essa obra, O Fugitivo, claramente não é nada que a gente reconhece no mundo. Ela lembra um peixe, ao mesmo tempo lembra um pássaro, um olho gigante. Então são criaturas que não existem no mundo real, mas que fica muito legal de ver como é que ficou o resultado aqui, né? Dá para ver as diferentes texturas que foram usadas e a maneira que elas foram usadas, então é bem interessante. Essa obra se chama O Fugitivo e é de 1926, também no Max Ernst. Uma das coisas mais interessantes é que a obra dele, feita com a técnica de frotagem, é composta por 34 desenhos e o nome dessa série se chama História Natural, porque provavelmente tem a ver também com o fato de ele ter tirado essas texturas de ambientes naturais, né? Então aqui tem mais algumas obras dessa série do Max Ernst de 34 desenhos feitos com a técnica da frotagem, para vocês verem que dá para vir agora, depois da coleção, poder trabalhar uma figura, uma criação totalmente nova. E, para finalizar, uma obra aí do Max Ernst, Os Pampas, de 1926. Todas essas obras dessa série foram feitas mais ou menos ali no mesmo ano. E dá para ver mais de perto, né, os detalhes das texturas que ele pegou. Provavelmente, né, tem aqui madeira e diversos outros elementos que ele foi friccionando o lápis e criando essa sensação. Agora que a gente já tem uma coleção de texturas feitas aí na sua casa, que tal fazer uma obra de arte usando algumas delas? A gente já conheceu um artista que fez 34 obras, 34 obras de arte, respeitando essa técnica, usando a frotagem para criar figuras novas, ambientes novos, monstrinhos e etc. Agora é a sua vez, né? E umas dicas para começar. Como é que eu vou criar um desenho usando essas texturas? É importante explorar, escrevi errado aqui, mas eu vou consertar depois, explorar as linhas e formas naturais dos objetos. Então, o contorno irregular de uma folha ou uma viga, o quanto ela é reta, né? Em algumas situações, usar isso a seu favor para criar o contorno também do seu desenho. Explorar objetos moles, duros, lisos, ásperos, de diferentes texturas para ver como é que ele vai se comportar no seu, né, na sua criação, no seu personagem ou na paisagem que você vai fazer. E o principal é que você se divirta no processo. Vamos ver como é que faz? Tá? Aqui é soltar a imaginação mesmo. Você vai posicionar o papel em cima das texturas que vai querer copiar e vai copiar só até o ponto onde você gostaria que essa textura fosse dada continuidade, né? Então, você vai criando desenhos usando essas texturas da sua casa.
Aqui do lado tem alguns exemplos de desenhos criados com diferentes texturas e é interessante ver a quantidade de maluquices que você consegue criar usando a frotagem. Esse aqui é bem interessante porque tem as folhas e usa cores de folhas, dá para ver que foi feito com giz de cera. E várias invenções. O trabalho em especial do Tsuni 99, né, no Tsuni 99, se vocês encontrarem numa página chamada Behance, esse artista fez várias frotagens fofinhas de gatinhos, de galinhas, de bichinhos, né? Esse artista é muito interessante, encontrei o trabalho dele no Pinterest. Depois de feito esse trabalho, compartilhe aí com seus amigos, posta na internet, fica à vontade. Mais duas questões para finalizar. O que você achou da sua obra de arte feita com frotagem? Você trabalhou com quantas cores? Por quê? Não sei se vocês viram antes, mas tem gente que trabalha com uma cor só ou com várias cores, é uma técnica bastante livre. E é interessante saber o motivo da sua escolha, não é mesmo? Então é isso, aqui tem as referências bibliográficas. Os GIFs que eu criei foram tirados de alguns canais do YouTube que os acessos estão aqui, tá tudo disponível, tá? E na próxima aula, né? Você sabia que fricção também faz sons? Pois é. Então, fica aí para a próxima aula descobrir os sons feitos com a fricção. Muito obrigada a quem chegou até aqui. Se quiser esse PowerPoint, eu vou deixar disponível o link para download na descrição do vídeo. Lembrando que todo o material que foi usado está na bibliografia, de uma maneira simplificada, mas tá. E qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem e a gente resolve, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.